acústica? Acústica é o estudo de uma onda, chamada som. O que é som? Aquilo que você pode ouvir. Sempre com referência aos humanos, o cão tem 15 a 50 mil Hz, o golfinho 150 a 150 mil Hz. Então, quando a gente fala de som, a gente está se referindo ao que nós, seres humanos, podemos ouvir. E essa frequência ela vai de 20 Hz a 20 mil Hz. Som. Onda mecânica precisa de um meio material para se propagar. Onda longitudinal. Vibra e propaga na mesma direção. Então, para a gente entender bem, é mecânica porque precisa de um meio material para se propagar, ela não se propaga no vácuo. E é longitudinal porque a direção da propagação é a mesma que a direção da vibração, como a gente vê aqui nessa imagem. Então, para a gente entender como acontece a propagação do som, vamos analisar um exemplo bem fácil. A gente pode ver uma caixa de som na imagem, certo? Então, quando ela faz aquele movimento para frente e para trás, as moléculas de ar também estão vibrando para frente e para trás. Só que em algumas regiões as moléculas estão bem condensadas e em outras não tem quase nada de molécula. A gente pode transformar esse monte de pontinho aí em uma onda. Tá vendo aquela parte condensada? Ela é o pico da onda. E a parte que não tem quase nada de molécula é o vale, a parte de baixo ali da onda. Então, assim, quando essas ondas chegam até nós, a nossa membrana timpânica, que tem dentro da nossa orelha, ela vibra, ela capta as vibrações ali da onda. Daí o nosso cérebro lê essas vibrações e traduz pra gente. Qualidades fisiológicas do som: altura, intensidade, timbre. Altura tem a ver com a frequência. Quanto mais frequência, mais agudo e mais alto. Quanto menos frequência, mais grave e mais baixo. Qual vocês acham que é a mais aguda? A de cima. Intensidade tem a ver com a amplitude. Quanto mais energia, mais forte, mais intenso. Menos energia, mais fraco, menos intensidade. Qual dessas duas ondas aparenta ter mais intensidade? A de baixo. E o timbre é o som específico que cada pessoa ou instrumento tem. Ele nos permite identificar a fonte. Por exemplo, observando esse movimento, a gente sabe que tem algo movendo para cima e para baixo. E no outro exemplo, tem um movimento para cima, para baixo e depois um intervalo. Então, a gente consegue, pelo movimento, perceber a fonte. O mesmo se dá com o timbre, porque cada instrumento ou voz de pessoa tem uma onda específica que, se a gente ouvir, nós vamos saber identificar. Então, se a gente ouvir um violino, um violão e uma flauta tocando a mesma nota, a gente vai conseguir identificar o instrumento, por quê? Por causa do timbre. Agora, para ficar bem gravado na nossa mente. Resumo. O que é acústica? Uma onda bem específica chamada som. O que é som? Aquilo que se pode ouvir. Quais as qualidades fisiológicas do som? Altura, intensidade e timbre.